E aí, me responde uma coisa. Você compraria um Opala de R$ 500 mil? Fica nesse vídeo até o final e vamos entender por que esse carro está custando tão caro. Bom, queria pedir uma coisa em primeiro lugar. Se você já gosta desse conteúdo, gosta de Opala, de carro antigo, então já se inscreve aí no nosso canal, né? Deixa sempre aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve aí se você não está inscrito. Ativa o sininho para receber todas as nossas atualizações de vídeo. E é isso aí, muito obrigado. E vamos em frente, vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho desse carro especial, do Opala Diplomata 1992 Collectors. Muito bem, na época, todo mundo sabe, eu já contei aqui, tem ampla discussão aí, ampla literatura a respeito disso. O último ano do Opala foi em 1992 e a GM, na época, separou os 100 últimos Opalas Diplomata para dar esse nome de Opala Collectors. Pessoal, nada mais é do que um Opala Diplomata SE 1992, porém, só foram produzidos 100 unidades. Qual que é a diferença desse Opala para um Diplomata SE 1992? Pessoal, nada mais é do que um Opala Diplomata SE 1992, porém, só foram produzidos 100 unidades. Qual que é a diferença desse Opala para um Diplomata SE 1992? Mecânica nenhuma, tá? A única diferença, as únicas, né? São as placas de identificação 4.1S, Chevrolet, Diplomata SE, que nas versões Collector estão escritos em dourado, enquanto na versão do Diplomata SE normal está na cor prata, né? No volante também, onde está escrito Opala Diplomata ou Diplomata, nessa versão está escrito Collectors, e junto com esses 100 últimos Opalas, a GM mandou um encarte com uma carta de agradecimento, com assinatura. Esses carros são numerados, né, de 0 a 100, então para realmente definir que foram os 100 últimos Opalas Diplomata fabricados no Brasil. Esses carros sempre foram valiosos, porém, de uns tempos para cá, eles ganharam um valor absurdo com os colecionadores, tá? Até porque dessas 100 unidades, deve existir hoje aproximadamente 40 unidades, 45 talvez. Muitos já foram destruídos em acidentes, em incidentes, né? Infelizmente, então cada vez está mais raro, né, esses últimos 100 Opalas. Então, o pessoal critica, fala muito, pô, mas R$ 500 mil num Opala. Pessoal, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui, muito clara, do que é um carro antigo, que você vai usar, que você vai sair, que você vai a exposições, que você vai a encontros, que você vai sair com a sua família, vai fazer passeios. E os carros que são tão raros e tão exclusivos que tem que ficar guardados em algum museu ou em alguma coleção grande. Então, eu, Herbert, não pagaria R$ 500 mil num Opala. Por quê? Porque ele não vale? Não. Porque eu quero andar com o carro, eu quero rodar, eu quero viajar, quero pegar uma estrada de vez em quando, quero ir a um encontro, a uma exposição, sair, dar um rolê no final de semana com a família. Então, eu não pegaria. Preferia pegar um Opala um pouco mais barato e usar esse carro, né? E curtir o que o Opala tem de bom, que é justamente essa pegada, né? Essa força, esse conforto, né? É uma lenda andando, e é isso que a gente quer sentir. Porém, eu não tiro a razão de quem compra um carro e paga um valor desse para preservar a história do automobilismo, né? O pessoal fala muito, critica muito o Opala. Tem um outro Gol também, um Gol GTI, que foi vendido também por perto de R$ 500 mil. E o pessoal, pô, mas é só um Gol GTI? Não é só um Gol GTI. Esse Gol GTI deve ser, eu não vi matérias dele, mas deve ser um carro único dono, baixíssima quilometragem,
sem nenhum tipo de restauração. Então é um sobrevivente, é um carro de um valor inestimável aí para colecionadores, para quem vai colocar esse carro numa coleção, num museu e vai deixar ele guardado, ligar de vez em quando, movimentar um pouquinho e só. Esse carro não vai para a rua, ele não vai para exposição, ele não vai para encontro, ele não vai para estrada. É preservação, né? E o pessoal esquece. Por exemplo, eu vi um comentário interessante que o rapaz falou assim: pô, com meio milhão eu compraria um Mustang. Muito bem, para nós brasileiros, o Mustang é uma outra lenda, carro V8 famosíssimo, fez história na sua época. Mas se você for lá para os Estados Unidos, onde o Mustang foi feito, e perguntar para um americano: olha, você pagaria aí $100 mil no Mustang? O cara vai rir na sua cara, porque para eles é só um Mustang. Ou seja, é um carro que fez história, muita gente tem, muita gente preserva, mas assim, não é um carro, imaculado, nossa, não sei o quê. É um carro normal. É como um Gol aqui, como um Opala, como uma Brasília, como um Fusca, como uma Kombi. Pra gente é só um carro antigo. Entenderam? Então assim, eu valorizo muito esses colecionadores, a gente tem alguns grandes colecionadores aí, não só de Opala, de carros de todas as marcas, e que preservam esses carros como eles tinham que ser preservados. Os carros estão devidamente guardados, longe da umidade, longe de intempéries, longe do sol, mantidos exatamente como eles eram quando saíram da concessionária. Isso é um valor absurdo. É a mesma coisa a pessoa que compra um quadro do Picasso, do Cézanne, do Renoir, seja lá de quem for. A pessoa não está comprando um quadro. Você pode comprar uma réplica se você gosta daquele quadro. Tem um monte por aí. Mas a pessoa vai lá e paga milhões de euros num quadro original. Para quê? Para preservar aquilo, para contar uma história. Olha, Renoir pintou isso lá anos bolinha. E eu tenho o quadro até hoje. É a mesma coisa com carro, pessoal. Então, assim, muita gente critica, fala, não vale. Realmente, a pessoa pagar $500 mil num Opala para sair, ficar andando na rua com ele, eu acho que é até um pouco arriscado, né? Pode acontecer um acidente, alguém pode vir bater no seu carro, quebrar uma lanterna raríssima, que nunca foi trocada, raspar uma pintura que já não tem nenhum retoque. Então, realmente, são carros que têm que ficar guardados. E eles têm esse valor e valem por conta da raridade deles, né? Agora, se você quer usar o carro, quer curtir o carro, como eu e como tantos outros, você não vai nunca pegar e... Vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Se eu não tenho esse montante de dinheiro para comprar um carro. E mesmo que eu tivesse, eu não compraria. Por quê? Porque eu quero usar o carro. Eu quero sair com o carro. Eu quero que o carro me leve a uma época que eu sonhava em guiar, em possuir um automóvel daquele e que não tinha condição. Então é isso. As pessoas ficam assustadas com o valor, porque foi vendido um Fusca em 2023 lá por $450 mil. Um Fusca janela dividida dos anos 50, que estava guardado numa garagem totalmente original e baixíssima quilometragem. Volto a dizer, o cara que comprou esse carro, a pessoa que comprou esse Fusca, vai colocar numa coleção. Provavelmente tem uma coleção grande e ele quer esse Fusca para exibir, para deixar na coleção dele e para contar a história do que foi. Não é para andar para lá e para cá, trocar roda, rebaixar, cortar teto, nada disso, né? Então, existem. Eu concordo com a indignação de muitos. Águas de Lindóia, para quem vai comprar um carro, o valor é proibitivo. Eu conheço alguns carros de encontros que eu vou, que o mesmo carro que aqui é vendido por 50 mil, lá é vendido por 150. Por quê? Porque tem muita gente interessada, porque tem um público que vai a Lindóia só por conta dos carros antigos. E a pessoa está tendo a oportunidade de ver aquele carro ali na frente dele, né? Pode ligar, pode sentar, pode até dar uma volta com o carro. Então a pessoa acaba preferindo comprar pagando mais caro lá do que comprar um pela internet, que sei lá como é que tá, ou numa loja que o cara não tem a procedência. Realmente tem alguns exemplos que são absurdos, né? De carros que não tem nada demais e que lá valorizam uma barbaridade. Mas também tem muitos carros com preço
ótimo em Lindóia, é só saber procurar. Só comprar fora da feira, né, do lado de fora, nas ruas principais de Lindóia ali, ficam vários carros antigos parados, com preço mais justo, carros que você pode olhar, pode ver como é que estão, e que você vai pagar um preço mais justo, né? Então, pessoal, mais uma vez, eu não estou desvalorizando aqui o carro de ninguém, sou contra isso, né? Se tem um Opala oferecido, sendo anunciado a R$500 mil, é porque tem gente que vai lá e vai pagar esse R$500 mil. Senão o cara não anunciaria por esse preço. Então assim, se eu não posso comprar, pô, eu não vou comprar. Mas eu não vou criticar, não vou pôr preço em carro de ninguém nunca, né? Existem casos que realmente não faz sentido. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Você tem que separar o cara que quer um carro antigo ou que tem um carro antigo para andar, para curtir, o hobby dele, e o cara que tem uma coleção e que vai colocar esses carros lá dentro. Então vamos separar. Os Opala, não só os Opalas, mas acho que todos os antigos valorizaram demais. Tem muita gente hoje, muitos empresários, gente que tem muito dinheiro, que está aplicando o seu dinheiro em veículos antigos, porque veículo antigo você nunca perde o preço. Ele vai sempre valorizar, é que nem um imóvel. Você não vai perder um valor. Um Opala Collectors, o cara vai lá e paga R$460 mil hoje. Daqui a um ano esse carro está valendo 700, 650, 700 ou até mais. Então assim, você nunca perde. Então tem muita gente investindo nesse mercado e com isso os preços disparam, né? Outra, os carros novos também estão muito caros e eles puxam o valor dos antigos e dos usados. Então assim, pessoal, não estranhem esses valores, tá? São normais. É aquela coisa. Hoje, se você quer começar uma coleção, eu até engasguei aqui para falar, comece com os carros que nesse momento são carros pouco valorizados. São os neocolecionáveis aí, início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90. Esses carros ainda não pegaram valor. Então começa aí compra aí um Celtinha, deixa o Celtinha impecável, guarda ele lá, um Corsa, um Gol, um Polo, e guarda. Porque esses Gols GTIs que hoje valem essa fortuna, lá atrás não valiam nada, ninguém queria mais isso aí, né? Então eu falo para vocês, eu quero começar uma coleção. Você não vai querer comprar um Opala hoje, 6 cilindros impecável, e querer pagar pouco. Isso não existe. Beleza, pessoal? Então estou passando aqui só para dar a minha opinião a respeito disso. É um fenômeno normal, não se assustem. Separem esses dois mundos, a pessoa que usa o carro e a pessoa que vai colocar esse carro no museu. E é isso. E é isso aí. Tomara que eu tenha me expressado bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, discordarem, comenta aí. Comenta, eu vou tentar passar mais do que eu conheço nesse mundo aí de antigo mobilismo e de carros antigos, beleza? Então é isso. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, compartilha esse conteúdo, se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu!